Você sabia que o Brasil criou a primeira torre virtual da América Latina? É mole? Quer saber mais sobre esse assunto? Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante. Mas olha só, este canal posta toda semana conteúdos relacionados à aviação. Assuntos técnicos, curiosidades, acontecimentos relevantes da aviação, para você que é da área, que atua, né? Mas também, simplesmente, se você gosta desse assunto, acompanha a gente aqui. Já segue a gente e ative também o sininho para não perder nada, tá? Então, olha que interessante, né? Esta primeira torre virtual no Brasil, sabe onde está? É uma torre, na verdade, militar, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. É uma base militar da Força Aérea. É lógico, é um plano piloto, mas olha, ela já está funcionando desde 2019 e funciona plenamente, deu tudo certo. Então, muito legal, a primeira torre da América Latina, torre virtual. Tá certo? Aí você me pergunta, mas Soares, tem outras torres virtuais pelo mundo afora aí? Sim, tem, em alguns lugares bem bacana. Por exemplo, em Munique, na Alemanha, é torre virtual. Por exemplo, também na Suécia, em Estocolmo, na Dinamarca, em Copenhague, em Singapura, em Changi, enfim. Existem várias torres, mas na América Latina é a primeira torre virtual, né? Foi feito esse projeto pelo DCEA, desenvolvido com um plano piloto e funciona plenamente aí, né? Mas fica aquela pergunta, mas espera lá, a base do controle de tráfego aéreo não é contato visual? Eu sou professor de regulamento e falo isso, né? Mas não a base é o contato visual? Sim, a base do controle de tráfego aéreo de aeródromo é visual, precisa contato visual. Mas não necessariamente que os nossos olhos, né? Que minha avó dizia que a terra há de comer. Então, pode ser esse contato visual por câmeras. E é justamente assim que funciona, né? Esse contato, e outra, é um contato visual de 360 graus. Né? E como que se consegue isso? Olha só, você está vendo aí no vídeo, né? É uma torre tipo uma antena, né? Tem várias câmeras de vídeo, algumas fixas, outras móveis, e essas câmeras faz a cobertura tanto do espaço aéreo em torno do aeródromo, quanto da área de manobras no aeroporto, né? Todas as aeronaves que estiverem deslocando ali na área de manobras, pátio e tal, você vai ter essas câmeras fazendo essa cobertura virtual. Portanto, 360 graus, além de toda a visualização, pátios, taxiways, pistas e os entornos, tá certo? Então é muito legal, veja que não atrapalha em nada, porque há um contato visual efetivo por essas câmeras que vocês viram aí, né? E aí fica outra questão, né? Bom, mas ok, e qual a vantagem da torre virtual? Bom, vocês estão vendo algumas imagens aí, justamente da torre virtual de Santa Cruz, como eu disse, esse projeto já desde 2019, né? É lógico que aí você tem esse pessoal, você vê várias telas, né? Várias telas mostrando todo esse raio aí, né, que cobre 360 graus em torno do aeroporto. Mas qual é a vantagem, então? Bom, primeira coisa, você não precisa daquela estrutura de concreto e tal, né? Ok? Que toda a torre precisa. E em alguns aeroportos, importantes aeroportos do mundo, são estruturas bastante complexas, bem altas, né? E tal. Então, uma torre virtual não necessariamente vai precisar disso aí, né? Inclusive, com essa visualização, você pode ter ela mais embaixo, né? E numa sala não necessariamente precisa de tudo aquilo lá.
Outra coisa, como o Rafis, né? Acho que vocês já viram também a questão do Rafis, que são aquelas rádios Rafis remota, né? E a gente vê, por exemplo, o Rafis de Fernando Noronha, né? Quer dizer, você tem uma rádio que funciona lá em Fernando de Noronha e, na verdade, essa rádio Rafis de Fernando Noronha está passando as informações de voo de Recife, por exemplo, né? Então, a vantagem desse serviço virtual é interessante por causa disso. Agora, logicamente, na torre de controle, então, você está localmente ali. Mas veja, dispensa essa estrutura toda aí. Outra coisa, né? Você vê que é bastante... tudo eletronicamente, você tem comandos eletrônicos e tal, e no vídeo eu consigo, observe aí, né? Tem esse helicóptero, então você vê ali, a gente dá o comando como se fosse um tipo de radar, né? Acompanha ali aquela aeronave, né? A partir da identificação, ela é acompanhada, então realmente bastante interessante, né? E outra coisa, né? Numa torre convencional, né? Normal, você tem um controlador, é lógico, ele tem que estar atento aos 360 graus. Mas normalmente a atenção numa torre convencional, o controlador está voltado para a pista, principalmente, né? Ele está mais voltado para a pista. Quando vem alguma aeronave do setor, por exemplo, contrário ao da pista, ele precisa se virar, olhar, e às vezes, de acordo com o tamanho e tal, eu preciso me abaixar para ver e tal. E na torre virtual, tudo isso é absolutamente facilitado. Aliás, como você vê com todas essas telas que o controlador tem ali, ele tem acesso aos 360 graus e o acompanhamento é completo, né? Não existe uma concentração como nas torres convencionais, que basicamente fica ali só voltado para o lado da pista propriamente dita, né? Então, essas são algumas das vantagens da torre virtual, né? Tudo isso a tecnologia proporciona, então, e com certeza facilitando assim o controle de tráfego aéreo, né? E aí uma pergunta que não quer calar, né? Bom, a torre foi implementada, foi feito esse plano piloto, está funcionando a contento, e aí quais vão ser as outras, vai ter uma torre civil, porque essa é uma torre militar, né, da Força Aérea. É lógico que esse projeto para torres civis também, óbvio, né? E aí eu vou dar aqui, vamos ver, não sei, ouvi em boca pequena, pode ser que sim, pode ser que não, mas muito possivelmente uma das primeiras torres, ou que está incluída aí na fila para se tornar uma torre virtual, talvez seja a Torre de Ribeirão Preto. A gente não tem certeza disso, mas ouvimos isso por aí. A Torre de Ribeirão Preto, aliás, olha, vocês estão vendo aí, é uma tristeza, né? É uma tristeza. Olha só a Torre de Ribeirão Preto, havia um projeto de construção de uma torre e só tem esse esqueleto horrível aí lá em Ribeirão Preto. Né? É uma tristeza ver isso. Lógico, por que aconteceu isso? Foi destinado verba para a construção dessa torre, mas a questão política complicada no Brasil, que envolveu a Prefeitura de Ribeirão Preto, enfim, não vou entrar nesse detalhe, que é triste demais, vou começar a chorar aqui. Mas para vocês verem, ficou esse monumento enfim, a corrupção, né, que acontece lamentavelmente. E a torre, pasmem, já era para estar pronta e tal, funcionando a pleno, uma importante torre, num aeródromo extremamente importante, que é Ribeirão Preto. Para vocês terem uma ideia, em 2019, os dados que a gente levantou, em 2019 tiveram 34 mil voos em Ribeirão Preto. 930 mil passageiros, isso em 2019. Só para você ter uma ideia, em Ribeirão Preto, tem ali, que chega em Ribeirão Preto, 6 aerovias.
ou seja, um importante polo, especialmente do agronegócio, daquela região, o agronegócio é forte. Quer dizer, você tem aí numa cidade tão importante quanto o Ribeirão Preto, acontece um negócio desse. E aí você vê, olha só, aonde está instalada a Torre de Ribeirão Preto. Num container de lata, eu tive visitando lá, né? Até que tem ar-condicionado e tal, mas é inaceitável isso. Então, talvez pela necessidade, pela importância, talvez, quem sabe, a Torre de Ribeirão Preto seja a primeira torre civil virtual no Brasil. Tomara que sim, tomara que sim. É lógico, vai precisar essa informação, ela precisa ser confirmada pelo DCEA e tal, mas sem dúvida há uma necessidade, como vocês podem ver, extremamente importante. Quem lembra quando a gente começou falando do Rafis, né, que seriam as rádios remotas e tal, e de repente apareceu a primeira, pum, hoje tem uma série de rádios Rafis remota, né, muito legal. Eu tenho a impressão que com a torre virtual talvez aconteça isso também. Lógico que vai depender de verba, de implementação, são muitos aparelhos eletrônicos, mas a tecnologia tem que estar a serviço da aviação. Gostaram? Legal? Ok. Então, este assunto está sendo discutido na comunidade espaço aéreo. Você ainda não conhece? Pois é, lá na comunidade espaço aéreo tem profissionais da aviação, vários profissionais, toda a comunidade da aviação tem chegado nessa comunidade. Olha que legal, tem professores, tem pilotos, pilotos experientes, pilotos mais novos, alunos e até mesmo pessoas que simplesmente gostam do assunto, são aficionados, gostam de participar e ter informações a respeito disso. Esse grupo é um grupo fechado. Porém, uma vez por semana, ele é aberto justamente para discussão e vai estar sendo discutido lá na comunidade da Espaço Aéreo, né? Para a gente falar, comentar, enfim, tá ok? Olha só, você ainda não faz parte desse grupo? Então clique no link que está na descrição para fazer parte, tá bom? Ah, eu ia me esquecendo. Professores, olha que legal. Nós temos um PDF onde tem referências sobre o assunto, o que se conecta com a questão do que a gente ensina em sala de aula, por exemplo, controle de aeródromo aí e tal, a importância, enfim. Inclusive, nós propomos questões para que haja debate e, desta forma, então, melhorar o aprendizado do nosso aluno, que é o objetivo de todos nós. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.